E aí, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui então em mais uma aula, tá? Essa aula então a gente vai trabalhar com o reino prototista, é um dos cinco grandes reinos, né, que a gente vai estudar aí ao longo do contexto. E o reino prototista vai incluir um grupo de organismos que apresentam uma diversidade muito grande, tanto de importância, quanto de funcionalidade, quanto de estruturas que eles vão apresentar também. E é um grupo significativo e também tem a sua importância em relação à parasitologia, né? Então você vai ter vários protozoários que vão caracterizar doenças. Além disso, é importante entender que nesse momento a gente vai falar só de protozoários, né? Nessa aula eu falo só de protozoários, mas dentro do grupo a gente vai ter também filos de algas pluricelulares e unicelulares, né? Que eu não vou abordar aqui, só vou abordar só os protozoários. Bom, dando início, então a gente começa a falar das principais características. E aí, é algo que todo mundo já sabe, todo mundo já tem pelo menos um pouquinho de noção. Eu estou falando de organismos eucariontes, estou falando de organismos que apresentam um núcleo delimitado por uma carioteca, né, um núcleo organizado, um núcleo definido. E nesse paramécio aí você pode observar essa parte, grande parte densa aí no meio dele, né, de maneira quase que centralizada, como os núcleos acontecem, como os núcleos ocorrem, sendo a estrutura nuclear desse organismo, né, a estrutura nuclear desse paramécio. São unicelulares, né, se são unicelulares quer dizer que não vamos encontrar nesse grupo, pelo menos nos protozoários, organismos que sejam pluricelulares, né, então todos eles serão unicelulares. Nesse caso aí eu posso mostrar para você uma ameba, a giardia, né? Embaixo eu tenho um flagelado também, né? São heterotróficos, né? Ou heterótrofos, isso quer dizer que eles vão sempre estar se alimentando de outros organismos, não apresentam a capacidade de sintetizar matéria orgânica, né? Não fazem fotossíntese, não fazem quimiossíntese, portanto devem obter seu alimento a partir de outro organismo pré-existente. Daí então surge o grande número de parasitas dentro desse grupo, né? Porque eles têm que ter um hospedeiro para poder se manter. Nesse esquema aí, nessa fotomicografia, a gente pode observar uma ameba, né, emitindo seus pseudópodos e englobando um ciliado, né? Essa foto ficou bem legal. São parasitas, como eu falei, né? Então dentro do grupo a gente vai encontrar um número significativo de parasitas, né? E aí eu posso citar aqui, por exemplo, o plasmódio, né? Eu posso citar a giardia, podemos identificar também leishmanias, toxoplasma. Então é um grupo significativo de trypanossomo, né? O grande trypanossomo, que é um grupo significativo de organismos que vão estar parasitando. Então o parasitismo é uma característica também do grupo, a gente encontra parasitas nesse grupo até de maneira significativa. Podemos encontrar organismos mutualistas também, né? Nesse caso eu estou falando de um mutualismo até bem interessante, onde a gente vai ter uma relação ecológica entre cupins e o protozoário triconinfa, né? O triconinfa é um protozoário que ele tem a capacidade de digerir celulose. Isso até é um negócio bem interessante, porque é importante que vocês saibam que nenhum organismo, nenhum animal na verdade, consegue digerir celulose, né? Então, para poder digerir celulose existe a necessidade da enzima celulase, e nesse caso aí a gente vai encontrar micro-organismos que vão produzir essa enzima, como é o caso, por exemplo, de algumas bactérias, é o caso de protozoários. Por esse motivo, nesse caso acontece uma relação, a gente sabe que cupim se alimenta de madeira, né? Então ele praticamente está ingerindo celulose pura, e ele depende no seu tubo digestivo da presença do triconinfa. Esse triconinfa, por sua vez, ele vai produzir a celulase, vai degradar a celulose que o cupim vai estar comendo, e dessa forma eles vão conseguir se manter de forma mutualista. O cupim sem o triconinfa não tem como se alimentar, vai ingerir a madeira, mas não vai conseguir digerir, então vai morrer de fome do mesmo jeito. E fora do tubo digestivo do cupim, o triconinfa também não consegue sobreviver, porque aquele ali é o meio de ambientação para o triconinfa, onde ele vai ter alimento, ele vai ter condições bioquímicas, ele vai ter características vitais para ele poder se manter. Então isso é um mutualismo, e isso indica que triconinfa é um protozoário mutualista.
Temos também os protozoários coloniais, né? Então a gente tem alguns grupos de protozoários coloniais, como é o caso, por exemplo, das vorticelas, que você está vendo aí nessa figura. Existem algumas pesquisas que apontam que os primeiros protozoários, né, alguns milhões de anos atrás, alguns bilhões de anos atrás, os primeiros protozoários que formaram colônia acabaram sendo os primeiros organismos, acabaram dando origem aos primeiros organismos pluricelulares, né? Então, nesse caso aí, também podem viver em colônia. E existe uma grande maioria de protozoários que são de vida livre, né? Ou seja, não vão estar causando nenhum tipo de doença, né? Pelo menos ao ser humano não. Não são totalmente inofensivos, maravilhosos e bonitinhos. Na verdade, obviamente serão heterotrófos, então vão se alimentar de outros organismos, como é o caso daquela figura anterior que eu mostrei, onde você tinha uma ameba se alimentando de um ciliado. Então, nesse caso, o ciliado está, né, sofrendo com esse tipo de relação. Então, ser de vida livre não quer dizer que ele não cause mal nenhum. Na verdade, ele não causa mal, não causa doença aos seres humanos, mas ele vai apresentar a sua característica para a obtenção de alimento, que muitas das vezes vai ter que matar outro organismo para poder se alimentar, né? Bom, a partir de agora eu começo a falar de estruturas especializadas que nós observamos em protozoários, né? E sem sombra de dúvidas, uma das estruturas mais interessantes é o que nós chamamos de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Esse vacúolo está aí num segundo plano, bem maior para a gente observar. Do lado esquerdo, a parte de baixo, você está vendo ele cheio, e a figura ao lado, você está observando ele já vazio. Como é que esse vacúolo pulsátil ele vai funcionar? Primeiro é importante entender que ele só vai ocorrer em protozoários dulcícolas, ele só vai acontecer em protozoários de água doce. Bom, levando em consideração isso, por que ele acontece em protozoário de água doce? É muito simples. Protozoários de água doce, eles vão apresentar a sua concentração hipertônica em relação ao meio que vive, que a água doce obviamente vai estar hipotônica. A tendência normal, segundo o processo de osmose, é que a substância, o solvente, a água, saia do meio hipotônico e vá para o meio hipertônico, né? Dessa forma, então, a água vai atravessar a membrana plasmática normalmente, né, do protozoário, e vai chegar até o meio interno. Só tem um detalhe: se isso acontece continuamente, a pressão no interior do protozoário vai aumentar. A pressão osmótica faz com que aumente, e a tendência dessa membrana plasmática é não sustentar e arrebentar. Para poder evitar que isso aconteça, então existe o vacúolo pulsátil. O que vai acontecer com esse vacúolo pulsátil ou contrátil? Ele vai então bombear de maneira ativa sais para o interior dele, e ele vai ficar hipertônico em relação ao citoplasma. Quando isso acontece, a água que está em excesso no citoplasma passa para o interior do vacúolo pulsátil. E quando isso acontece, esse vacúolo bem cheio, ele vai migrar para a membrana e vai liberar esse excesso de água, certo? É importante entender que o vacúolo pulsátil ou contrátil pode ser caracterizado uma estrutura, uma organela de osmorregulação, bem como também uma organela de excreção, porque nesse caso a água está sendo em excesso, está causando um malefício, então ele está excretando essa água, e é interessante entender que ele também acaba aproveitando para poder excretar amônia, né, que ele produz nos seus processos metabólicos. Então esse vacúolo pulsátil ou contrátil também está liberando amônia. Então é uma organela muito importante, e é importante frisar, somente ocorre em protozoários de água doce. Outra estrutura que a gente vai observar em alguns protozoários, não são todos, é essa diferença entre ectoplasma e endoplasma, né? O ectoplasma ele vai ser a parte mais periférica, o ectoplasma ele é menos denso, e em conluio, vamos dizer assim, em associação ao endoplasma, ele vai permitir a formação de pseudópodes, ele vai auxiliar na formação de pseudópodes, que são organelas muito importantes em protozoários, para caracterizar a alimentação, para caracterizar a locomoção. Então, esse é um aspecto importante em relação a ectoplasma e endoplasma, que a gente vai observar principalmente nos risópodas. É o caso, por exemplo, das amebas que a gente observa aí nas figuras. Outra estrutura bem interessante que a gente vai observar e observa bastante em organismos ciliados, né, no ciliófora, filociliófora, é a citóstoma e a citofaringe.
né? A citóstoma, o termo citos vem de célula, estômata, boca, né? Na verdade, não é a boca do protozoário, mas é um orifício de entrada de alimentos, então acaba sendo análogo a uma boca, né? E essa boca, essa citóstoma, ela vai estar ligada a um canal também citoplasmático, que é a citofaringe. Esse canal permite que as partículas de alimento sugadas, né, absorvidas por movimentos ciliares do protozoário cheguem até a parte interna, e é nessa parte interna que vai formar então um vacúolo, né, como se fosse um vacúolo digestivo, e os lisossomos da estrutura da célula, ou então as vesículas lisossomiais, como alguns chamam, vão então digerir essa partícula que foi capturada, vamos dizer assim, pela citóstoma e que fluiu pela citofaringe até formar esse vacúolo, tá? É presente, como eu falei no interior, em protozoários cilióforas, né? Ou no caso, ciliados. Micronúcleo e macronúcleo, também estrutura interessante, também observada em protozoários cilióforas, ciliados. Como é que a gente vai diferenciar, né? O que acontece? O macronúcleo, ele seria o núcleo vegetativo, também pode ser chamado de núcleo vegetativo. E ele é o núcleo normal, como a gente observa em qualquer célula. É aquele núcleo onde você vai ter a maioria do material genético, é aquele núcleo onde vai acontecer a duplicação, é aquele núcleo onde vai acontecer a transcrição, é o núcleo que vai gerir a célula, né? Vai coordenar a célula como a gente conhece e já deve ter ouvido falar em várias ocasiões como funcionalidade nuclear. O micronúcleo, ele vai ser uma porção, né, de material genético que vai ficar afastada do núcleo e não faz parte do núcleo normal. Também pode ser chamado de núcleo reprodutivo, e como o segundo nome diz, ele está diretamente ligado à reprodução de protozoários num fenômeno conhecido como conjugação protozoótica. As bactérias também vão fazer conjugação, mas nesse caso vai ocorrer a formação de uma ponte citoplasmática, né, e esses protozoários vão trocar os seus micronúcleos, né, como está iniciando na figura que você observa acima, né, nessa fotomicografia. No desenho abaixo você consegue identificar, né, bem mais fácil, tanto o macronúcleo como o micronúcleo, né? Então é importante entender que esse micronúcleo tem uma função significativa no processo de troca de material genético através de uma conjugação protozoótica, né? Então ao final os dois protozoários vão sair com mistura de material genético, com recombinação gênica, né? E ambos vão dar origem a organismos, a protozoários diferentes dos anteriores, dos progenitores, certo? Outra estrutura que a gente vai observar também em protozoários são os mionemas, né? Então são estruturas que vão estar ligadas aí, são complexos proteicos, né? E essas estruturas vão estar ligadas a movimentos, né? do movimento do próprio citoplasma, muitas das vezes não movimentos de locomoção, mas movimentos da própria estrutura da célula protozoótica, né? Não necessariamente o mionema determina a locomoção do protozoário, mas ele permite o movimento da estrutura do protozoário, certo? Então são complexos proteicos. Você observa a seta lá em cima mostrando o mionema, e aqui embaixo você tem uma fotomicografia mostrando as fibras que formam esse mionema. Bom, a partir de agora a gente começa a especificar os filos de protozoários, né? E o primeiro filo a ser especificado aí é o filo Rhizópoda, também conhecido como Sarcodina, né? Nesse grupo aí nós vamos ter as amebas, apresentam um habitat marinho e ducícola e vão se locomover por pseudópodes. O que é um pseudópode? Pseudo, falso, podes, pés. Mas é importante entender que não são pés falsos, né? Muitas vezes a gente escuta. Na verdade não tem nada a ver com o pé em si. É claro que apresenta uma função análoga, que é a locomoção, mas não somente a locomoção. Um pseudópode também está ligado a englobamento de partículas, a alimentação, no caso do protozoário, né? E ele vai ser um prolongamento do citoplasma, auxiliado por determinadas fibras do citoesqueleto, que vão então, também com a associação do endoplasma e do ectoplasma, permitir a locomoção e também o englobamento de partículas. Então isso aí seria a estrutura de pseudópodes. O vacúolo pulsado, já comentei com vocês, né, é uma estrutura encontrada em Rhizópoda, né, são de vida livre, né, a grande maioria são de vida livre, mas podemos encontrar alguns
parasitas, como é o caso, por exemplo, da doença conhecida como amebíase, que vai ser causada pela entameba histolítica, certo? Então, nesse caso aí, praticamente as amebas, né, vão estar caracterizando a doença conhecida como amebíase, que é basicamente caracterizada por uma diarreia, certo? A gente vai especificar depois doenças protozoóticas, mas basicamente caracterizada por uma diarreia. O citoplasma vai apresentar o ectoplasma e o endoplasma, que nós também já comentamos. Eu tenho aí algumas fotos, né, algumas fotomicografias, algumas imagens, né, algumas figuras mostrando a estrutura das amebas, né, dos sarcodíneos, certo? Embaixo o tipo de reprodução deles, já falei da reprodução, que é a conjugação que vai acontecer, que é uma recombinação gênica, mas protozoários também podem se reproduzir por divisão binária, né, e também por bipartição. É uma outra característica importante que a gente vai observar em protozoários quando se fala de reprodução. E nessa figura aí à direita, na parte de baixo, a gente observa exatamente isso, né? No primeiro momento você tem quase a ameba se dividindo, embaixo ela já está totalmente dividida. Filo actinópoda, na verdade era um filo que era incluído dentro de Rhizópoda, né? Mas afastado dele, eu vou falar um pouquinho rápido dele, né? Quase não se menciona, mas é interessante porque na verdade eles apresentam pseudópodes muito finos, né, bem fininhos, daí o termo actinópoda, como cita aí anteriormente, classificados no filo Rhizópoda. Exemplos: heliozoários, né, que não vão apresentar cápsula, e radiolários, que apresentam uma cápsula central de sustentação. Geralmente essa cápsula é uma cápsula quitinosa, né, um carboidrato nitrogenado. Locomoção por pseudópodes afilados, que são chamados de axópodes, e o habitat é marinho e dulcícola. Aqui eu tenho algumas fotos, né, de radiolários e heliozoários, certo? Você percebe aí na figura acima à esquerda, né, cada estrutura dessa, por que o termo é heliozoário ou radiolário, né? Lembra, né, um sol emitindo suas radiações. E essas finas estruturas são, na verdade, pseudópodes, são o que nós chamamos de axópodes. Filo foraminífera, né, também era um filo incluído dentro de Rhizópoda, certo? Vão apresentar uma carapaça de carbonato de cálcio, e essa carapaça apresenta poros, ela é toda porosa, e por esses poros eu vou ter alguns pseudópodes saindo, né, e esses pseudópodes apresentam o nome de reticulópodes. Por quê? Porque eles saem dessa carapaça formando como se fosse uma rede, que acaba auxiliando no protozoário a captura de alimento. Tem uma parada interessante em relação a eles, que é o seguinte: os foraminíferos, eles, há milhões de anos atrás, eles existiam a quantidades assim imensuráveis nos oceanos. E quando esses organismos eles morriam, a sua parte inorgânica, que era a carapaça, ela precipitava. E ao precipitar, né, a gente observa a formação de algumas rochas sedimentares. Né? E é interessante isso porque são rochas sedimentares de origem orgânica, né? São rochas sedimentares orgânicas. Nesse caso são muito utilizadas como abrasivos, né? Pelas indústrias e outras coisas. Aí está mais ou menos uma estrutura, né? Mostrando a carapaça do foraminífero e os seus pseudópodes, né? Formando o reticulópode que eu falei para vocês. Filo zoomastigófora, anteriormente o filo conhecido como flagelata, né? Esse filo zoomastigófora, ele vai apresentar dentro do seu grupo os organismos flagelados, aqueles que se locomovem por flagelo, né? O flagelo, você sabe que é uma organela de locomoção formada a partir de microtúbulos, né? A partir de centríolos, e que no caso do zoomastigófora, determina a locomoção por movimentos como se fossem chicotadas. Daí o termo mástigo, né, que no caso está ligado à chicotada, certo? Apresentam muitos organismos de vida livre, certo? Apresentam, né, existem aqueles de vida livre. Existem os mutualistas também, como eu falei, aquele triconinfa, ele é uma estrutura mutualística, né? Eu mostrei aquele que está ligado a cupins, certo? Só que nesse grupo a gente vai ter uma gama significativa de organismos
parasitas, né? Então a gente vai ter aí doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, né? A giardíase, que é causada pela Giardia lunglia, né? As várias leishmanioses, né? Leishmania brasiliensis, e assim vai, né? Doença do sono, causada pelo Trypanosoma gambiense ou rhodesiense, e o tricomoníase, que é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, que é causada pelo Trichomonas vaginalis. Então a gente tem um grupo significativo aqui, são na verdade alguns exemplos de protozoários parasitas desse filo, que é o Filozoa mastigófora. Aí algumas fotos mostrando, né, o Trypanosoma, mostrando leishmania, né, mostrando a estrutura normalmente são organismos que apresentam grandes mitocôndrias, né, que a gente chama de mitocôndrias gigantes, certo? Seria a estrutura dos zoomastigóforas. Filo ciliófora, né, também é conhecido anteriormente como ciliata, inclui todos os ciliados que apresentam um processo de locomoção através de cílios, né? Os cílios são muito similares em relação ao contexto de composição a flagelos, sendo que esses cílios eles são diminutos, né? Enquanto o flagelo ele é bem longo e são encontrados em pouca quantidade, 1 a 2, eu tenho cílios que são diminutos, são encontrados em pequena quantidade, sendo que são diminutos, são curtos e encontrados em grande quantidade, né? Nesse grupo nós vamos encontrar macronúcleo, micronúcleo, que eu já havia comentado com vocês, né? A presença de vacúolo pulsátil também, né? Um alto nível de complexibilidade dentro dos grupos que nós trabalhamos dentro do filo, dentro do reino prototista. A gente vai encontrar o filo ciliófora, que apresenta maior complexibilidade, né? Você percebe que muitas organelas que eu comentei lá como estruturas, eles são identificados aqui. Então, citóstoma, citofaringe, citoprocto, né, que é quando você tem um vacúolo com excretas para poder liberar, eles de maneira específica são chamados de citoprocto. Esse termo também pode ser utilizado para outros protozoários também, não só para eles, né? E nesse caso a gente tem protozoário parasita também aqui, na verdade um protozoário parasita só, que vai causar a balantidiose, que é causada pelo protozoário conhecido como Balantidium coli, tá? Aí eu tenho algumas fotos, né? Fotos até de microscópio de varredura, muito bonitas, que representam aí toda essa estrutura de ciliados, né? De ciliófora, com uma quantidade significativa desses cílios que permitem a locomoção desses organismos. Filo apicoplexa, né? Antigamente esse filo era chamado de esporozoa, deixou de chamar de esporozoa devido a uma estrutura que passou a ser identificada de maneira muito significativa em todos os organismos desse grupo, e por esse motivo passou a ser o principal nome dado ao filo. O nome do filo mudou, que é a estrutura conhecida como complexo apical. O complexo apical ele é um conjunto de vesículas que normalmente são encontrados numa das extremidades do protozoário e que tem uma função muito importante na penetração do protozoário no interior da célula hospedeira. São protozoários que vão penetrar em células, né, vão estar parasitando internamente a célula, né, protozoários muito perigosos, certo? Pois causam doenças que ou deixam sequelas muito grandes ou então levam o indivíduo à morte com relativa facilidade. São todos parasitas, e nesse grupo aí eu posso encontrar doenças como a malária, né, causada pelo Plasmodium malari, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, e eu também tenho a toxoplasmose, que é causada pelo Toxoplasma gondii. Nesse caso aí, como eu falei, eu tenho um grupo de organismos que apresenta, praticamente todos eles são parasitas. Não apresentam estrutura de locomoção, né? A locomoção dele praticamente não existe, ele consegue desencadear determinados movimentos, né? Até com o auxílio do mionema, mas não tem uma locomoção significativa. Aqui eu tenho uma fotomicografia e também um desenho do Toxoplasma gondii, né, mostrando aí as estruturas do complexo apical, que seria essa estrutura azulada que você observa na extremidade superior do desenho. Na fotomicografia você também tem como ver, né, que são essas estruturas aí bem alinhadas, muito parecidas com as estruturas azuis que você observa no desenho.
com essa estrutura que ele tem a capacidade de penetrar nos organismos, na verdade nas células, que são as células que ele vai atacar, que são as células hospedeiras dele. Aqui eu tenho uma fotomicrografia do plasmódio, né? Nesse caso, o complexo apical está na parte inferior no desenho, né? E na parte da foto em cima, o complexo apical está na ponta superior, né? Na parte de cima dele. Como eu falei, o plasmódio está ligado à malária, né? Os vários tipos de malária que a gente vai encontrar, e acomete, né, essa doença a civilização humana há muito tempo.